Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. Hoje eu escolhi a palestra 133, que fala do amor como movimento espontâneo da alma, né? Essa vontade de amar, o amor como chave para tanta coisa boa na nossa vida e o que bloqueia esse movimento, o que atrapalha esse movimento. É sobre isso que essa palestra fala, palestra inclusive muito gostosa de ler, de dar aula, está sendo muito gostoso poder compartilhar isso com vocês. Vou só desligar meu celular aqui, que está... Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, sou facilitador da metodologia Pathwork. É uma metodologia que realmente foi muito transformadora aí na minha vida. E para quem não conhece o Pathwork, eu sempre gosto de dar esse resuminho. O Pathwork é um caminho de autoconhecimento com origem espiritual, ou seja, foram palestras psicografadas, canalizadas, desculpa, porque a Eva Pierracos, que era a médium, ela, né, canalizava mesmo os textos que o guia, né, um ser espiritual, transmitia através dela. O Pathwork é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos e autoriza o Pathwork Brasil a usar esse material dentro de normas estabelecidas. Inclusive, a formação para você ser um facilitador e um helper de Pathwork é muito estruturada, muito cuidada com muito carinho para que realmente quem dê aula de Pathwork tenha mais do que uma competência técnica, uma vivência dessas palestras e consiga transmitir esses conceitos. O Pathwork tem 5 ferramentas durante todo o trabalho, todo esse caminho é feito com 5 ferramentas. A prece, a meditação. Então, a prece já mostra que tem um componente espiritual nesse caminho. A prece é acolhida, ou seja, ainda mais no Brasil, onde a gente tem tanta essa religiosidade, esse caminho de autoconhecimento traz a prece como ferramenta. E é muito bom isso, porque acolhe a nossa espiritualidade sem estar numa religião. Porque você pode ser de qualquer religião. Teve uma outra palestra que eu já dei aqui, que fala, onde o guia fala, não largue a sua religião, se ela faz bem para você, mantenha-se. Esse caminho é um caminho paralelo, é um caminho de autoconhecimento, às vezes até complementar, que inclui a prece. Então, isso é muito importante. E no Pathwork, a prece é o prelúdio para a meditação, para esse estado mais profundo de consciência. Então, a meditação é outra ferramenta importantíssima. Depois, a leitura das palestras em si e o grupo de estudos. Por quê? Porque a gente estudando essas palestras no grupo de estudos, a gente tira dúvidas, a gente traz para a própria vida. Então, é um momento muito gostoso, semanal, fazer grupo de estudos de Pathwork. E um exercício que é bastante conhecido de quem faz Pathwork, que é a revisão diária, que é onde você também entra em contato diariamente com as suas emoções e como você viveu a vida. Mas, para a gente dar aí esse começo, né, de aula, é sempre bom dar uma paradinha. E então, se você está vendo essa aula gravada, eu sugiro que você encontre um lugar tranquilo, um lugar onde você possa parar um pouquinho para a gente fazer juntos aí uma prece e uma pequena meditação. Tudo bem? Então, fecha um pouco seus olhos. Vai tranquilizando a sua respiração. Vai se dando conta de que você interrompeu o fluxo do seu dia para ouvir um pouco de um conteúdo de autoconhecimento, com profundidade, beleza. Tranquilize e aprofunde a sua respiração. Se entregando a este momento de paz e de autoconhecimento. Talvez você sinta vontade de interromper essa prece ou essa meditação. Interessado ou interessada no conteúdo que será dado.
Mas veja se é possível para você manter-se, pois esse primeiro momento abre seu campo para que o conhecimento possa ser absorvido com maior facilidade, pois é um conhecimento que às vezes não é trivial. E quando o nosso núcleo mais profundo está aberto através da prece e da meditação, facilita a absorção desse conteúdo. Inspire, expire. E agora eu ficarei 1 minuto em silêncio, e nesse minuto eu te convido a fazer uma prece, em conjunto com seu anjo da guarda, a prece que fizer sentido para você. E aproveite esse estado de contato com seu anjo da guarda, com a sua espiritualidade, para se aproximar da egrégora do Pathwork, se aproximar emocionalmente desse conteúdo. E nessa abertura, deixe que chegue até você as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações, meus queridos amigos. Bênçãos para todos que estão aqui, agora, e os que leem ou ouvem essas palavras. Eu vou ler novamente. Saudações, meus queridos amigos. Bênçãos para todos que estão aqui agora, e aos que leem ou ouvem essas palavras. Então, permita que essa bênção espiritual chegue até você, abrindo seu coração, expandindo a sua consciência, abrindo os núcleos mais profundos de compreensão do seu cérebro, preparando seu corpo físico para este influxo de consciência a respeito do movimento de amar, a respeito de si mesmo como ser humano. E veja há quanto tempo você esperava um momento assim, para alimentar a sua alma. Lentamente vá abrindo os olhos para iniciarmos a aula de hoje. Muito bem, espero que estejam todos bem. Depois, se alguém não se sentiu bem, escreve para mim ou nos comentários do vídeo ou no WhatsApp através do meu site. Fiquem à vontade. Bom, sempre que a gente começa uma aula de Pathwork, é bom relembrar esses conceitos, 3 conceitos-chave, né, que o Pathwork traz. Se você já conhece, pode parar, mas hoje eu dei uma até melhorada aqui na forma de explicar, que é a explicação que o Pathwork traz de que nós temos
algumas estruturas no nosso ser, né? Todos nós. Nós temos o nosso eu maior, nosso núcleo divino, né? Onde a gente cria tudo de bom na nossa vida, tudo que funciona bem para nós e para os outros, vem como uma criação deste lugar de amor, alegria, sabedoria. Ou seja, um lugar maravilhoso que todos nós temos dentro de nós, porque senão não estaríamos aqui. Se a gente fosse só a parte negativa ou só uma máscara, a gente não estaria criando tantas coisas boas que a gente cria na vida. Mas a gente também tem um eu menor, um eu onde a gente tem ali medo, orgulho, teimosia, e a gente cria situações negativas na nossa vida. Às vezes a gente vem até parar no Petro porque está criando mais negativo do que positivo. Então, é uma forma de começar também a perceber aonde você está criando na sua vida de forma negativa, tem aí a atuação do eu inferior, ou eu menor. E nós temos a máscara. A máscara é o quê? É onde a gente tenta esconder o nosso eu menor, o nosso eu inferior. Então, o que acontece? Eu sinto medo. Ah, mas se eu falar que eu sinto medo, vão zoar, vão caçoar de mim, vão falar que eu sou medroso, vão me pôr para baixo, vou me sentir mal. Então, eu crio uma máscara de poderoso. Não, eu não sinto medo de nada. Ou ainda, eu sou muito orgulhoso, mas se eu sair aí falando que eu sou orgulhoso, ou mostrando que eu quero ser melhor que os outros, não vão gostar de mim. Então, eu crio uma máscara. Não, eu sou muito humilde, eu não falo, não tenho interesses pessoais, e eu crio uma máscara para viver no mundo. Essa máscara usa normalmente 3 comportamentos. Ou uma agressividade, então, às vezes eu estou frágil, doído, mas eu vou para cima da pessoa porque vou de forma agressiva. Ou submisso, ou seja, eu aceito tudo que me pedem, depois me sobrecarrego, nem dou conta de que eu estou sobrecarregado. Ou então a retirada, eu me retiro de alguma situação onde eventualmente vão ver que eu não sou tão perfeito assim. E cada ser humano tem sempre os 2 primeiros, e 90% da humanidade tem a máscara, dependendo do grau. O que é o trabalho do Petzer? É a gente ir lentamente, né, não assim de uma vez só, dissolvendo a máscara e transformando esse eu inferior, cada pedacinho dele que estava aqui, na sua essência, porque o eu menor, ele é eu superior, eu maior distorcido. Então, à medida que a gente vai alinhando ele, descobrindo a essência dele, a gente aumenta o eu maior na nossa vida e aí passa a criar mais positivo. Tudo bem? Conceitos gerais que valem para todas as palestras, mas nessa aqui especificamente a gente vai usar mais para frente. Então, vamos entrar no tema de hoje, que é o amor. Então, todas as filosofias, religiões e psicologias concordam que o amor é a chave para a realização plena. Então, todo mundo vai falar, né? Em qualquer área do conhecimento, o amor é a cura pelo amor, sempre tem o amor. Mas, por outro lado, o amor não pode ser comandado e nem pode ser um mandamento. Aqui, eu tirei essas frases diretamente da palestra. Então, você vê que o guia, ele é muito direto, assim, ainda que eu tenha separado frase-chave, ele fala assim que todas as... não é um privilégio do Pastor falar que o amor é a chave para uma vida plena, mas ele também diz assim, não pode ser comandado e não pode ser um mandamento. Ele é um movimento livre e espontâneo da alma, porque às vezes pode passar pela cabeça de alguém falar, já que o amor é a chave, vou amar, então minha obrigação é amar, se eu amar eu resolvo a minha vida. Não funciona assim, é o que o guia está falando. Quanto mais as pessoas amam, como se isso fosse um dever exigido pela razão e pela obediência, menos o amor verdadeiramente se manifesta. E aqui a gente começa a falar de muitos, inclusive relacionamentos amorosos, que às vezes não há mais amor, mas às vezes se criou um casamento, se criou um filho, né? Ou seja, e aí fala, tem que ter amor aqui, porque se tem um filho, tem amor, se eu casei, tem amor. E talvez não tenha. Ou talvez ele esteja muito oculto e as pessoas não estão dispostas a fazer um esforço para reencontrá-lo. Então, a chave desse trecho é que se a gente tenta fazer um esforço
como um mandamento, eu tenho que amar, a gente está se distanciando do amor. Porque o amor é uma pulsação, é algo que vibra em você. Então, é uma coisa para você começar a refletir a respeito do amor. Eu estou amando tal pessoa porque é um sentimento genuíno ou é uma obrigação? É algo que eu ponho um tenho que. Eu tenho que amar meu pai, eu tenho que amar minha mãe, eu tenho que amar meu filho. Vale para qualquer pessoa e pode parecer até estranho. Assim, como? Então eu não tenho que amar meu pai? Não, não tem. Você é um ser humano adulto e autônomo, você não tem que nada. Agora você pode ver, nossa, eu gostaria de sentir mais amor pelo meu filho, pelo meu pai, minha mãe. Não sinto. O que está acontecendo? Onde esse amor está bloqueado se é uma coisa que eu gostaria? Percebe como começa a mudar a chave, mudar o tom da sua conversa com você mesmo? Você sai de uma obrigação e de um mandamento para buscar esse movimento que existe em você. Isso o Guia fala em outras palestras, que nós temos o amor dentro de nós guardado ou mais aberto, mas para quem está com ele muito guardado, ele existe lá, não tenha dúvida. Tudo bem? Vamos em frente. Como saber, né, se numa determinada situação existe amor? Então, quando existe amor, onde existe amor, deve haver realização plena. Falta de realização na vida é sinal seguro de que a alma ainda não aprendeu a amar. E aqui, às vezes, a pessoa que não está realizada na vida, então fala, então eu vou amar. O que está faltando é isso. Aí a gente volta no primeiro slide dizendo, amor não pode ser um mandamento, não funciona assim. Além disso, quando o amor existe, a saúde física também deve estar presente. No momento em que falta, todos os tipos de ação negativas causarão doenças. E aqui é muito interessante ver como o guia consegue ser preciso na explicação. Porque não está dizendo assim, se você não ama, alguma energia vai causar uma doença em você. Não é por aí. Ele diz que se você está num lugar onde você não ama, onde você às vezes não se ama também, você vai começar a tomar atitudes que causarão doenças. É uma coisa bem prática e bem pé no chão, assim. Por exemplo, a pessoa não se ama. Aí ela começa a ter um tipo de alimentação que faz mal para ela. E eu não estou defendendo aqui nenhum tipo, se é... Tem gente até, por exemplo, que acha que X alimentação é muito boa, é uma alimentação que faz mal para ela. Então, não é se é o tipo A, B ou C de alimentação, mas é um tipo de alimentação que faz mal para a pessoa. Mas ela se mantém ali. Então, é uma falta de amor consigo mesmo. Em vez de ela voltar e se perguntar, nossa, que tipo de alimentação me faz bem? Independente do que qualquer pessoa diga, o que me deixa feliz e saudável? Não só feliz, porque senão tinha gente que poderia comer várias coisas não saudáveis, mas o que me deixa feliz e saudável de fato, vibrante, pulsante, cheio de energia e de alegria de viver. Depois, onde o amor existe, os relacionamentos humanos são bem-sucedidos, porque na presença do amor não há medo, nem desconfiança, nem ilusão. Então não é que são relacionamentos perfeitos, mas não tem ilusão. Você percebe o defeito da outra pessoa percebe o seu, e vocês sabem que não é tudo isso que o amor consegue acolher os defeitos do outro e você acolher os seus com muita naturalidade, né? Sem medo. E você vê também com amor que não é só isso. Tem isso aqui que é um defeito bem desagradável, mas tem outra parte dessa pessoa que é muito agradável, onde esse amor floresce mais. Então, essa é outra chave que ele traz aí para você identificar se aonde você está existe amor. O amor e a autoconfiança são inevitavelmente interdependentes. Onde falta amor, a psique fica confusa e vice-versa. Onde existe confusão, deve estar faltando amor. Outra chave. Olha como o guia ele é preciso nas frases, né? Para a gente perceber se na nossa vida está aí tendo amor de verdade ou não. Então ele está falando assim, se eu estou num lugar onde eu me sinto confiante, eu me sinto pleno, né? Voltando para a plenitude, assim, nossa, aqui eu me dou bem, aqui eu, inclusive as dificuldades eu supero, eu tenho disposição para crescer, para aprender, é muito claro. Se você está num lugar de confusão,
pode ver que alguma coisa ali, em algum lugar ali, está faltando amor. Porque a confusão é bem o contrário do amor. E é curioso, porque quando a gente pensa em relacionamentos, tem muita gente vivendo relacionamentos confusos, achando que estão amando. E aí fica a dica, tá confuso? Pode marcar que tem um lugar que está faltando um amor verdadeiro e genuíno. Às vezes são relacionamentos criados muito pela mente, pelas possibilidades. Ah, eu posso me relacionar com tal pessoa, eu quero. E fica tudo confuso, a pessoa, porque acha na mente que quer com aquela pessoa, acha que ama. Se tem confusão, está faltando amor. E aí, quando existe amor, todo conflito é eliminado. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, não é assim, né? Assim, tem amor, pronto. Mas como é que o amor elimina o conflito? Trazendo justamente a nossa clareza, a falta de confusão, né? A própria possibilidade de revelar-se ao outro, de dizer o que está acontecendo e ouvir do outro. Então, essa troca, a partir do amor, é possível eliminar os conflitos que possam estar existindo em alguma situação ou alguma relação. Bom, e se é tudo de bom, onde está a dificuldade de amar? Então, o guia continua. Ainda assim, esta universal chave do amor é tão difícil de ser usada pela humanidade. Os seres humanos têm vergonha e medo de simplesmente se permitirem amar. Amar parece um risco. Nada poderia estar mais longe da verdade. O guia usa muito essa frase para nos dar um chacoalhão, assim, vocês estão pensando dessa forma e é algo que está muito longe da verdade. Eu gosto muito dessa frase. Mas vamos pegar o começo, então. Primeiro, é reconhecer que é difícil mesmo utilizar essa chave. Existem limitações dentro de nós para usar a chave do amor. Deixa eu ver se é melhor aqui, né? Só um minutinho. Vamos ver se é melhor. Bom, por quê? Né? Ele vai aprofundar isso mais, mas fala um pouco de que a gente tem vergonha e medo de simplesmente amar. Parece um risco. E pensa bem se você já não teve ideia assim, o quê? Eu vou me entregar para aquela pessoa assim, sem uma prévia, sem eu perceber se posso me entregar ou não posso me entregar. Então, por quê? Porque cada um já viveu, às vezes, situações onde se entregou, doeu, e você criou a defesa, criou a máscara, criou comportamentos, aprendeu comportamentos para se defender dessa dor. E aí fica difícil ir tocando de novo tão abertamente assim. Por isso que dentro do Pessoa que a gente faz todo um trabalho para ir passo a passo, se aprofundando num eu real, num eu mais divino, que tem essa fluidez para amar. Vamos em frente. Então, não só fogem do envolvimento e do contato com os outros, ou de encarar as faltas e atitudes dentro de si mesmos, mas primariamente fogem de se permitir amar. Esta proibição causa todas as doenças. Então, vamos lá. Lembra daquele trabalho de dissolver a máscara, encarar o eu inferior e ir deixando o eu superior crescer? Esse já seria uma coisa, assim, um primeiro passo de pensar, não, eu vou fazer esse movimento, mas muita gente foge até disso, né? Que é encarar as faltas e atitudes dentro de nós mesmos, ou de até estar em contato com outros, já é um movimento. Mas não é só isso que a gente faz. Tem uma parte nossa que foge de se permitir amar mesmo. Assim, amar, eu vou amar mesmo? Com tudo que ele traz, tudo que esse amor traz, tem uma parte nossa que foge disso. E justamente por fugir disso é que a gente vai tomar as atitudes para tentar se defender de algo tão bom, mas a gente se defende e acaba causando todas as doenças. Então, aí está a dificuldade de amar. Vamos em frente. E quais são os enganos básicos? Eu gosto muito dessa palestra, porque ela é muito direta ao ponto. Então, tem 2 enganos básicos. Primeiro é a má interpretação da realidade, ou a ilusão. Onde houver ilusão, haverá confusão.
junto com uma série de emoções negativas, tais como medo, hostilidade, separatividade, autopiedade, ambiguidade e vingança. Essas emoções tornam o amor impossível. Então, ele está trazendo de novo o tema da confusão, e aí você começa a ter todas aquelas... Não, eu acho que fulano ou fulana está fazendo isso, está fazendo aquilo, e deve ser assim, e entra numa confusão dentro do seu relacionamento, por exemplo, amoroso, em relação ao outro. E às vezes em relação a si também. Ah, eu acho que eu sou assim, eu não vou conseguir mudar, eu não tenho força para tal coisa. Então, tudo que entra nessas emoções negativas de medo, hostilidade, consigo mesmo ou com o outro, separatividade, autopiedade, ai, minha vida é tão sofrida, ai, eu sofri tanto lá atrás, agora não dá mais. Tudo isso alimenta esse lugar de ilusão, porque nada disso é verdade, é real mesmo, é imutável, não pode ser trabalhado, não pode ser transformado. Nós temos a condição de chegar àquele eu divino, a manifestar aquele eu divino mais. Então, sempre que a gente fica com uma má interpretação da realidade ou uma ilusão, isso bloqueia, isso impede que o amor floresça. E é uma chave. Quantos de vocês já não conseguiram sair de uma ilusão? Você acreditava numa coisa, de repente alguém te diz algo, você vivencia alguma coisa que de repente fala, não, isso não é verdade. Ou às vezes você se abre para alguém e a pessoa só pergunta, mas isso é verdade? E você fala, não. Pensa aí, se em relação ao amor, você não tem algumas ideias que se você colocar no papel, por exemplo, e perguntar para si mesmo, é verdade isso? Você vai dizer que não. Então, isso bloqueia o amor e já é a primeira dica, o primeiro engano básico. Quando você está na ilusão, não dá para amar. Até porque, em várias palestras, o guia fala que o amor é verdade. Então, quando você está na verdade, é muito claro, muito direto, e aí tem amor, porque tem verdade. Apesar de que não precisa também sair falando a verdade, porque a verdade também... então vou falar todas as verdades para o outro. Não, você tem que falar primeiro as verdades para você, porque também a verdade sem amor é crueldade. No seguinte sentido, você fala qualquer verdade para qualquer pessoa, sem fazer uma análise antes, é o que às vezes a gente chama de sincericídio, né? Calma, fala a verdade primeiro para você e depois escolhe se essa verdade deve ser compartilhada com o outro. Normalmente, o mais importante é você falar para você. E algumas realmente precisa falar para o outro. E tem um segundo erro básico, né? O segundo engano básico que pouca gente às vezes faz essa relação. O segundo engano básico é a subestimação do self, os sentimentos de inferioridade. No momento em que você se subestima, não consegue ver a outra pessoa como algo real. Como resultado dos seus sentimentos de fraqueza e inadequação, as outras pessoas assumem um papel de gigante contra o qual vocês se defendem, rejeitando, ressentindo-se ou desprezando-os. Olha que importante isso, principalmente porque muitas vezes a gente tem imagens, até religiosas, de humildade, de não ambição, de ficar assim, né, recolhido, eu preciso obedecer, eu preciso ser um bom menino, uma boa menina, e eu não tenho essa capacidade que o outro tem de fazer tal coisa. Então, sempre que você se subestima, se diminui em relação a alguém, a sua capacidade de amar este alguém, inclusive de amar a si mesmo, diminui. Então, para um pouquinho para pensar se em alguns momentos você está falando que não pode ser tão bom, que você não pode ser como tal pessoa. Tal pessoa, ela tem uma habilidade maravilhosa, eu não posso ser assim. Quando você se subestima, por quê? Porque aquela pessoa construiu aquela habilidade pagando um preço para alcançar, e é um preço provavelmente alcançável por você também, se você resolver se dedicar a isso. Quando a gente começa a trazer isso, muitas vezes você começa a falar, não, verdade, eu não tenho aquela habilidade, mas eu também não quero investir para tê-la, eu quero investir para ter outra habilidade. E isso é ótimo, porque graças a isso a gente tem as mais diferentes profissões no mundo, aonde cada um se dedica a desenvolver algumas habilidades. E, inclusive, habilidades onde você se realize,
Se sinta pleno, porque isso é sinal de amor. E quando você está nessa atividade, mas ainda assim você se subestima, é um ponto de trabalhar. Peraí, você sabe que é onde você quer estar. Por que você se põe menor? Por que você se subestima? Nessa hora, a sua capacidade de amar aquele lugar diminui. É isso que o guia está dizendo. Né? A gente não consegue nem ver o lugar, mas também não vê a outra pessoa. Se você tem um relacionamento onde você se coloca menor que o outro, né, num relacionamento, pode ser de chefe funcionário, aí fala, pô, mas chefe funcionário, o cara é maior que eu. Não é. Ele é uma pessoa que ele está numa função e ele tem ali obrigações com você, inclusive, e ele também tem um chefe, ele é um ser humano profissional, e você também é. Então, como pessoa, você não é menor. Você tem uma atividade que compete a você e que você realiza. Ele tem uma atividade que compete a ele e ele realiza. Você percebe? Trabalhar o ato de se subestimar, de se colocar menor, afeta a sua capacidade de amar. Falando assim parece até claro, né? Mas muitas vezes isso não fica tão claro assim. E no relacionamento íntimo, isso acontece também. Tem muita gente que coloca o parceiro ou a parceira num lugar mais alto. E isso também impede o amor. Tem que olhar por que você está fazendo isso. Vamos em frente. Qual que é a consequência? Né? Essas duas tendências tornam o coração humano muito tímido e reticente. Olha só, pensa bem, agora que a gente deu essa explicação, pensa bem se não é verdade. Poxa, se eu estou talvez cheio de ilusão e o coração sabe, e estou me subestimando, como é que eu vou pulsar assim para a vida? Tem toda uma capa aí atrapalhando, né? Então, o coração começa a ficar mais encolhido mesmo. Uma parte nossa que nega o desejo de amar cria todos os tipos de condições e impedimentos. Tem sempre muitos se e muitos mas. Ah, se tal coisa acontecer, aí eu vou amar. Ou então, eu vou amar, mas se fizer tal coisa comigo, eu já retraio o meu amor. Tudo isso são formas de impedir o amor. Tá vendo? Isso vai ficando cada vez mais claro. Pensa aí na sua vida, se você não andou colocando um se e uns mas nessa jornada rumo ao amor. Como resultado da ilusão e da falta de autoavaliação, segue-se uma interação conturbada e desarmônica. Olha só, você está num relacionamento, seja com o chefe, seja com parceiro, parceira, com seu filho. Essa falta de esse amor está lá, mas ele está encoberto pela ilusão de como as coisas deveriam ser ou que não são, ou por você se subestimar e não fazer uma autoavaliação correta. A interação vai ficar conturbada, vai ficar truncada, porque você não está sendo o você mais real que você pode ser. Esse ser amoroso que você é, que possui amor dentro de você. E aí alguém fala, não, mas eu não sou amoroso. Saiba que lá dentro existe um sentimento de amor que pulsa dentro de você, de todos nós. Mesmo que esteja apagado, ele está lá. Então, apagado não é uma boa palavra, encoberto, melhor. Então, mesmo que ele esteja encoberto, ele está lá. Só que enquanto você está agindo nesse outro lugar, nesse lugar que encobre, as interações vão ser conturbadas e desarmônicas. E as emoções conturbadas e as percepções distorcidas formam um núcleo, quase como um corpo estranho. E isso é muito importante saber, eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas é uma consequência, porque você está nesse ritmo, né, de subestimar-se, de viver na ilusão, isso aí cria um corpo para você. Então, por que é difícil perceber essa barreira? Então, qual que é a barreira que eu estou dizendo? Lembra que, imagina que a gente tem ali um corpo estranho, com as ilusões e a subestimação, né? Isso cria um corpo estranho, é o que a gente falou no slide anterior. Para ocultar, a gente cria uma barreira, cria uma máscara. Então, vamos lá. Por que é difícil perceber essa barreira? Não só por causa do medo de que as outras pessoas descubram as suas falhas e os rejeitem, mas também por causa do medo de que o corpo estranho possa ser sua realidade última. Então, por que a gente não quer fazer isso aqui? Né? Dissolver esse corpo estranho. Fazer isso.
Porque a gente fala, nossa, se eu dissolver, vai sobrar só ele. É isso que eu sou. Eu tenho ilusões e eu me subestimo, eu sou pequeno, eu sou menor, né? Então, a gente tem esse medo, né? De se eu soltar tudo que eu sou, vai sair só o ruim. Então, nesse ponto, todos nós, né, vocês sentem que apenas a máscara superimposta que encobre o corpo estranho pode confirmar que existe amor, altruísmo, gentileza. Apenas essa fina camada lhes assegura que vocês são quase tão bons quanto querem ser, que são pessoas decentes. Então é isso que a gente faz, né? Voltando aqui para a animação, essa máscara quer dizer o quê, né? Eu amo, eu sou bom, eu faço boas ações, e você tenta ficar convencendo as pessoas, direta ou indiretamente, que este é você. Mas você não foi lá olhar o corpo estranho, você não se permitiu dissolver esse lugar que coloca o amor como mandamento, de que está cheio das regras, de tem que amar, de tem que ser bom, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Que cria confusão, porque é um lugar falso, é uma máscara. Então, esse lugar, muitas vezes a gente vive muitos anos nele. E vai precisar de uma decisão. Se você está vendo essa aula, talvez tenha um chamado mais interno para você começar a dissolver isso. Mas você também pode continuar tentando viver nela. Mas quanto mais adulto a gente fica, menos a gente consegue, porque a gente tem um pulsar pela nossa autonomia, pela nossa vontade de ser real. E aí, o esforço para evitar o confronto com esse núcleo de matéria estranha, com todas as suas feridas, dores, toma muitas formas, mesmo quando já está verdadeiramente no caminho. Então, mesmo quem faz um trabalho de autoconhecimento, seja ele qual for, inclusive o Petra, vai penar aqui para confrontar, realmente dissolver essa máscara e encarar essas ilusões e tudo que está dentro desse corpo estranho. Porque não é um trabalho, vamos dizer assim, confortável. Ele vai te trazer percepções difíceis sobre si mesmo, dores que você viveu. Então, precisa de uma disposição para isso. Então, esse esforço para evitar esse confronto vai aparecer. Às vezes numa sonolência, na hora que você quer realmente estudar alguma coisa a respeito. Às vezes você vai ser chamado para outro assunto e você decide ir em vez de fazer esse tipo de estudo e mergulho em si mesmo. Às vezes você vai criar até uma obstinação em fazer, então agora eu vou só fazer autoconhecimento, vou me mergulhar aqui, vou resolver esse negócio de corpo estranho em 2 dias. Não funciona, isso também é uma resistência. Então, tudo isso são formas aonde a gente evita, de fato, encarar esse corpo estranho. E isso acontece mesmo, e é por isso que esse caminho toma um tempo, né? Você vai fazendo ele dia a dia, você vai dissolvendo essa máscara passo a passo. Então, quais são os passos da superação? Outra coisa que é muito legal nas palestras do Petra é esse passo a passo. Em muitas palestras, ele já dá os passos. Ó, o problema é esse, tem essa consequência. Vamos ver quais são os passos para a superação. Então, ele sugere uma afirmação. Então, eu vou ler aqui, se você quiser ler junto. Ó. Eu tenho medo de que aquilo que for encontrado seja meu eu definitivo. É ou não? Eu me darei a chance de descobrir, pois apenas tal clareza me dará paz. É o passo de decidir. Eu sei que tem um corpo estranho, eu sei que tem medos, eu sei que tem dificuldades de me entregar, sei que tem um monte de coisa que eu gostaria de não ter, mas tenho. Eu tenho medo de que isso seja tudo que eu sou. Será que é? Será que não é? Porque senão a mente fala, não, claro que não é. Mas não foi lá ver. Criou um conceito mental. Vá, né? Ou seja, eu me darei a chance de descobrir. Apenas tal clareza me dará. Quando você mergulha realmente nesses sentimentos, nas dores, com ajuda, normalmente, mas à medida que você vai também se trabalhando pessoalmente, você toma esse passo, dá esse passo para começar esse mergulho. Então, isso significa reconhecer o seu presente estado ao invés de correr dele.
Através dessa abordagem de si mesmo, será possível aproximar-se da próxima fase e da liberação, ao invés de tentar livrar-se do seu presente estado. É uma mudança importante, que é assim, ao invés de eu fugir e me livrar, eu tenho medo de encarar. Medo, então eu vou fugir. Eu gostaria de não ter esse medo, eu vou me livrar desse medo, né, de uma forma sem encará-lo. Outra forma é não, sou humano, tenho medo, vou olhar para esse medo, vou digerir, e aí esse medo vai ser conhecido. Na hora em que você conhece esse corpo estranho, ele perde a força. Isso é visível, assim, já vivi isso várias e várias vezes, e também, né, todos os meus alunos e pacientes, quando entram em contato com essa coragem, com essa vontade, mais do que coragem, é vontade de, tá bom, eu vou olhar, automaticamente esse medo já perde muito da força. E depois tem o desconforto, mas não é mais tão forte. O próximo passo, gradualmente, os levará a um estágio onde será possível perceber os limites desse corpo estranho, mesmo que ocasionalmente afundem nele. Então, o que acontece? Quando você está de fora, você fala, mexer nesse corpo estranho, nesse inconsciente, deve ser impossível, ele tem muita coisa ruim aí dentro, né? Parece de um tamanho imenso, infinito. Quando você fala, não, para tudo, eu vou olhar, vou ver o que está aqui presente, que faz parte desse lugar onde eu não quero amar. Você descobre ali um medo, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma teimosia. Você descobre o que for desse corpo estranho. Aí você dá borda para ele. Então ele tem esse tamanho. Então ele me faz agir desse jeito. E aí, mesmo que a gente caia nesse corpo estranho e acaba agindo, você já sabe onde é. Isso aqui tá... Inclusive, às vezes você acha a causa. Isso aqui nasceu ali, em tal experiência. E essa experiência, você consegue fazer o link. Então, ela vai perdendo força. E uma forma de falar que o Gui traz, que eu gosto muito, é essa borda. Você, quando encara um problema, você dá borda para ele. O que é o problema? Começa aqui, termina aqui e tal. Qualquer problema é muito gostoso quando a gente sai daquele lugar que acha que é imenso e a gente traz para o tamanho real dele. Então, é isso que ele está fazendo né? Está nos convidando a fazer com essa abordagem. Ok? Então, passos. É se voltar com coragem, com ajuda, muitas vezes, para esse lugar mais estranho em nós, que a gente gostaria que não existisse. Bom, e onde que a gente ganha força, então, de verdade? Pelo treino. Então, eu vou trazer aqui na animação o que é. A gente tem lá o eu maior, onde esse amor pulsa, o amor flui como um movimento natural e espontâneo. Tem o corpo estranho e tem a máscara que a gente usa para ocultar. Então, o que a gente vai fazer ao longo do trabalho do Patrick? A gente vai dissolver essa máscara, não de uma vez, mas um pedaço dela que cobre um pedaço do corpo estranho, e vai começar a transformar o que é esse corpo estranho em eu superior, entrando em contato com ele. Com isso, o nosso eu maior e o nosso movimento de amor se expande. E sobra menos corpo estranho. E aí você faz isso de novo, vê um outro pedaço onde a máscara está atuando. Fala assim, opa, e como você vê se a máscara está atuando? Porque está gerando confusão, desarmonia, o fluxo de interação não é harmônico, não é agradável. Então, onde as suas qualidades não são bem aceitas, eu tenho tudo isso aqui para dar, mas não, isso aqui não. Ou seja, onde o lugar rechaça o que você tem de melhor. Então, isso tudo é uma forma que, se você trabalha, você vai conseguindo se transformar esse corpo estranho e mais... Então, naquele lugar onde você era muito rechaçado, você trabalhou um pouco, você fala, nossa, agora o pessoal está até me aceitando melhor. Não é que o pessoal mudou, você começou a amadurecer, talvez, certas atitudes e começou a manifestar mais esse lugar de eu maior. Então, o que ele traz a respeito dessa força, né? Agora, depois que você encarou, achou, deu borda, tal, né, que é o slide anterior, vocês saberão que esta não é sua realidade definitiva, porque terão experimentado com suficiente frequência a realidade do seu eu interior real. Então, esse corpo estranho, ele é real, e o eu maior é real também.
Se a gente vai uma vez e vai de novo, e depois vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, uma hora você percebe que é assim mesmo que funciona. Então, a gente vai saber que esse corpo estranho, os medos, teimosias, etc., não é a nossa realidade final. Mas não, eu já fui lá, eu vi que não é, eu já fiz esse trabalho. Então, o que acontece daí? Daí será mais fácil recapturar sua vontade própria e haverá mais força e energia para transcender a imersão momentânea nas suas distorções que os faz tão confusos que distorce a sua visão. Frase potente aqui, mas na verdade ele está dizendo assim, se você vai uma vez, vai de novo, quando você eventualmente for pego por aquele orgulho, por aquele medo, etc., você fala, não, tem mais do que isso, eu já sei que tem mais do que isso, porque eu fui lá 200 vezes, sempre tinha mais, não era isso tudo que eu sou. Então, você tem essa coragem, essa tranquilidade para mergulhar e atravessar esse eu inferior. Então, essa força é aumentada apenas através das vitórias repetidas sobre a tentação de fugir da substância estranha. É o tipo de coisa quando você está assim, eu tenho um certo medo, eu não gosto de falar com tal pessoa, mas aquilo é um medo seu. Aí você vai lá e fala, percebe que foi bom ter ido falar. Tá bom. Aí você, mas não gosto de falar de tal pessoa ainda, mas tem que falar de novo. Você vai lá, fala de novo, percebe que ainda bem que você foi. Então, quando você faz isso 5, 6, 10, 15 vezes, o seu corpo aprende que, por mais que incômodo que seja, é bom ir lá, vencer esse medo, ou até trabalhar esse medo em você, né, e conseguir superar essa questão. Então, o que ele diz? Se lembrarem dessas palavras, serão capazes de desistir do esforço de modo crescente e construtivo, bem-sucedido e efetivo. E então estarão mais próximos de amar, porque a realidade e o amor estarão mais interconectados que o comportamento imposto de tentar amar e ter a atitude correta. Aqui eu acho que não é essa palavra, mas o que ele quer dizer é assim, quando você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você se une com esse movimento, né? Ou seja, a realidade e o amor vão estar mais interconectados. Você vai olhar para a realidade real, sendo redundante, onde você sabe que esse corpo estranho não é tudo que você é, porque você já foi lá várias vezes. E aí, aquele lugar da máscara, onde você tenta amar porque é a atitude correta, já não funciona mais, você já não acredita mais nele. E você sabe, inclusive, como ele aparece. Então, você começa a abandonar essa máscara e realmente viver na realidade. Faz sentido? Ou seja, para um pouquinho para pensar em como isso é forte, né? De ter a coragem de viver na realidade. Já teve outras palestras que eu dei que a gente fala um pouco sobre isso, sobre marcas, inclusive, que a gente, quando criança, vivenciou, às vezes, realidades muito duras, muito estressantes para a gente, e aí parece que viver na realidade não é seguro. Sendo que para a criança talvez não fosse, mas para você que é adulto, quanto mais na realidade você estiver vivendo, maior sua capacidade de amar, menos na ilusão você está. E melhora a sua vida como um todo, né? Quem não quer estar na realidade? É melhor estar vivendo realmente a realidade. Então, isso é a chave que o Petro vai trazer. No fundo, essa palestra, ela traz muito o caminho do Petro, mais uma vez, né? Que é, trabalhe máscara, encare seu eu inferior, aceitando, mas não tolerando, no sentido de que, quando você percebe ele, você pode fazer movimentos para crescer, para transformá-lo, e assim, esse eu maior, que é o seu eu divino, pode se manifestar, você vai recair, vai cair de novo na máscara no inferior, mas você treina de novo e vai de novo até que você cada vez mais expanda esse eu maior. Ok? Bom, então eu gosto sempre de trazer aqui para um fechamento um convite novamente para que a gente feche um pouco os olhos e perceba como foi ampla a nossa conversa, muito conteúdo em talvez pouco tempo, mas você vai poder rever e rever esse conteúdo quantas vezes você quiser. Perceba se em algum momento você resistiu a ele,
a esse convite para deixar o amor fluir, receber um conteúdo amoroso, receber uma explicação que te abra os olhos, te abra a consciência. Perceba a sua relação com esse conteúdo, se é algo que você quer saber mais, ou prefere se afastar. E eu farei novamente 1 minuto de silêncio, para que você se dê conta de si neste momento. E eu convido que você novamente traga seu anjo da guarda para perto de você, convoque seu eu superior, esse lado divino, e aproveite esse minuto de silêncio. Nesse estado, vá se abrindo para a seguinte frase do guia: meus amados amigos, sejam abençoados todos vocês. Encontrem o caminho passo a passo para a compreensão destas palavras. Estejam em paz, estejam em Deus. Respire tranquilamente e vá deixando que a espiritualidade também faça contato com você, te trazendo ainda mais paz e mais compreensão. Lentamente, abrindo os olhos. Se você quiser, anote o que veio para você agora nesses minutos de silêncio. E, como sempre, eu gosto de ressaltar, caso você queira saber mais sobre o Pastor, sobre textos do Pastor, tem um curso que eu montei com 15 temas sobre relacionamento, que fala de sexualidade, criança interna, espiritualidade, sempre fazendo a ponte com o tema dos relacionamentos, com explicações de conceitos, como eu fiz aqui, mas também exercícios e meditações. E para quem viu a live, pode usar esse código VIALIVE, que aí vai ter 20% de desconto, seja nas aulas avulsas, seja no curso completo. O link para o curso completo está aqui, bhterapias.com.br/criando união. E para quem quiser se aprofundar, tem grupos de estudo online disponível toda semana. É só entrar em contato, pode entrar aqui também pelo site, mandar uma mensagem, me dou mais detalhes, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. É sempre um prazer poder compartilhar esse conhecimento com quem gosta. Se você quiser, coloca um comentário aqui. Fique super à vontade aí para comentar, encaminhar para alguém, porque vai ser um prazer saber que, de alguma forma, esse convite ao movimento, ao amor como movimento da alma, chegou para mais pessoas. Tá bom? Beijo grande. Até. Ah, vamos sortear a da aula da semana que vem. Estava quase esquecendo. Então, eu peço ao meu superior que oriente-me nessa direção de sortear a palestra para a semana que vem. Aquele que não conhece a si mesmo não pode conhecer os outros. Aquele que não entende a si mesmo não pode entender os outros.
E aquele que não ama a si mesmo não pode amar os outros. Da palestra 33. Então, eu acho que eu não dei essa palestra ainda. Semana que vem será o tema. Se eu já dei, aí eu escolho outro, tá bom? Beijo mais uma vez. Tchau, tchau.